boa tarde a todos, todas e todes. Agradeço a presença de quem está nos ouvindo agora no ao vivo, quem vai nos assistir no gravado. Estamos aí com mais uma atividade do mês da Filantropia que Transforma e hoje com a Ataíde Mota, da IBASE, para falar um pouquinho para vocês do trabalho deles e como a IBASE está se somando ao mês da Filantropia que Transforma. Então, Ataíde, a palavra é toda sua. A hora que você quiser que compartilhe a tela, é só me falar, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, Mica. Boa tarde a todas, todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. É, a nossa apresentação de hoje, que está acontecendo numa data bastante, uma coincidência bastante fortuita, né? Eu estou em Brasília, participando de um seminário do IBGE sobre favelas, sobre pesquisa em favelas, e tem sido uma discussão muito interessante que várias vezes me fez lembrar da Rede Como A e da Rede de Fundos, né? E do trabalho que o IBASE faz. O IBASE tem 42 anos, é, tá, faz um, tem um compromisso de longa data com a participação, com a promoção da participação social e o fortalecimento da cidadania ativa, né, do que a gente chama de cidadania ativa, que são as organizações, as ONGs, os movimentos sociais, os grupos de mães, os grupos de base, os grupos religiosos que atuam nos territórios, né? A gente sempre atua no sentido de fortalecê-los e de possibilitar que eles tenham uma participação plena na vida política e social do país, com suas agendas, com suas características, com seus um, interesses, principalmente, né? E a gente tem sido muito feliz nesse trabalho, apesar das dificuldades que todos nós sabemos que tem, né? É sempre muito importante a luta, o processo de luta em si. Ele é muito importante, pedagógico, nos ensina muito, e quando as vitórias acontecem, elas são imensamente apreciadas, porque todo mundo sabe do esforço que você coloca, não só para mobilizar pessoas nos territórios, mas também para provocar mudanças na realidade dessas comunidades, né? Tanto em termos de mudanças na institucionalidade, quando você possibilita que a participação exista plenamente, mas também mudanças culturais, mudanças econômicas, mudanças de visão de mundo, né? Em que você consegue promover a inclusão de mulheres, de LGBTs, de populações negras, de religiões que são demonizadas, né? Pelas religiões tradicionais. Então, vitórias são sempre muito bem-vindas e muito festejadas também. É, para esse ano, o IBASE vai lançar um fundo é, com foco especificamente no apoio a organizações de favelas e territórios populares. E a gente quis participar desse mês porque a gente gostaria de apresentar as metodologias de trabalho que o IBASE usa tradicionalmente e que a gente vai incorporar nesse fundo, né? Então, além de fazer o trabalho que um fundo de justiça social faz, que é apoiar as organizações de base, a gente também vai adaptar as nossas metodologias para que esse apoio financeiro seja também complementado com um apoio organizativo e de institucionalidade que permita que as organizações se fortaleçam e possam ter uma perspectiva de luta de longo prazo. A gente sabe como é difícil para as organizações desses territórios se manterem atuando, né? Especialmente em condições quando o conservadorismo avança, né? Então, para nós, que a gente está um pouco definindo como a nossa missão, além do apoio financeiro, é também esse apoio no fortalecimento institucional, para que as organizações possam crescer e florescer e enfrentar alguns dos desafios que a gente sabe que são muito grandes na nossa realidade. Eu vou apresentar aqui uma apresentação, fiz um PowerPoint bem breve, falando um pouco de uma das metodologias, né? A gente tem a metodologia é, de núcleos de integração, de desenvolvimento territorial. Eu posso. Obrigado, Mica. Então, essa é a figura do Betinho, né? Que é o fundador do IBASE, um dos fundadores do IBASE, uma figura histórica na formação e no fortalecimento da sociedade civil brasileira, né? E a gente agora vai falar. Ibatim nos inspira muito, né? O nome do IBASE é uma sigla, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, mas na verdade ela vem de uma inspiração do Betinho, que era criar um instituto para as bases, né? Então ele criou o IBASE,
Primeiro ele criou a sigla e depois ele colocou as palavras para poder a sigla dar certo, né? Então a gente segue nessa missão de ser um instituto para a base e embora o nosso trabalho muitas vezes nos leve a, a atuar no nível nacional, regional, internacional, global, a gente sempre tenta fazer com que as bases estejam envolvidas nas nossas atividades e facilitar esse acesso das organizações de base, que a gente considera fundamental para a participação em processos que expandam as fronteiras do conhecimento, né? Então, pode passar, Mica. É uma apresentação breve, gente. Então, a gente tem uma sólida trajetória de inovação no trabalho junto a territórios e a populações discriminadas. E para fazer esse trabalho, a gente criou duas metodologias, que eu vou apresentar uma delas aqui, que é o Núcleo de Integração e Desenvolvimento Territorial. A outra é o INCID, Indicadores de Cidadania, que a gente usa para fazer pesquisas-ação, né? Em favelas e territórios populares, em parceria com organizações do território. A gente deve apresentar isso na sexta-feira. Hoje eu vou falar dos núcleos de integração, que são uma metodologia de trabalho desenvolvida no âmbito de uma parceria com Furnas, né, que é a empresa estatal de centrais elétricas recentemente privatizadas. A gente vem fazendo esse trabalho desde 2005 e ele é um exemplar muito interessante da nossa forma de atuar em territórios e favelas, né? Então, a gente, ao lançar o Fundo de Favelas e Periferias agora, a gente quer fazer isso que eu falei no início, a gente quer aliar esse apoio financeiro com o uso dessas metodologias que a gente testou, né? Claro que elas sempre podem ser melhoradas, atualizadas, muitas vezes o input, a participação e a contribuição das comunidades no processo é fundamental para aperfeiçoar essas metodologias, mas a gente quer que elas sejam parte do processo de estabelecimento do fundo e das nossas dinâmicas de trabalho. E aí tem um lembretezinho aqui que o primeiro edital do fundo deve ser lançado ainda em 2023, a gente está terminando o primeiro edital. Pode passar? Então, aqui a gente fala um pouco dessa metodologia dos núcleos, né? A gente começou em 2005, por conta da demanda de Furnas, a gente começou o trabalho no entorno dos empreendimentos de Furnas, as torres e outras atividades da empresa, e a gente acabou, nesse processo, trabalhando com 4 populações que eram afetadas, né? Impactadas pelas torres e pelas atividades de Furnas, né? Uma foi no entorno do aterro sanitário, aqui no Rio de Janeiro, que é Jardim Gramacho. A gente trabalhou também com 2 comunidades remanescentes de Quilombo, a gente trabalhou com uma comunidade de atingidos por barragem e também assentamentos rurais. Então, embora a gente esteja dedicando esse fundo novo a favelas e territórios populares no âmbito urbano, a nossa experiência com essa metodologia ela passa pelo urbano e pelo rural também, inclusive em territórios quilombolas, o que dá para a gente uma experiência, uma dimensão bastante interessante, né? Geralmente, o apoio de Furnas nessas atividades duravam de 2 a 4 anos, e a gente vai apresentar um pouco como essas etapas se desenvolvem para vocês entenderem essa dinâmica do tempo, né? Mas a gente, ao longo desse período de 2005 até hoje, a gente já implementou 19 núcleos, né, distribuídos por 17 cidades de 7 estados do Brasil, né? Então, isso é um alcance que a gente considera bastante significativo e que nos dá uma experiência de atuar em diversas realidades, diversos cenários, né? Complexos, difíceis, múltiplos, variados, o que a gente considera bastante positivo. O núcleo tem 7 etapas, né? Essa metodologia de trabalho ela tem 7 etapas. A gente começa com os contatos preliminares no território, onde a gente trabalha com a nossa equipe especializada em fazer esses contatos de maneira colaborativa e sempre respeitosa com as organizações locais, né? A gente procura lideranças e organizações locais no território. A gente depois começa a realizar encontros de integração comunitária, cujo objetivo é fazer com que o território não só manifeste suas ideias, mas também conheça as várias organizações que existem no território. A gente sempre se surpreende com a multiplicidade de atores, né, que hoje em dia trabalham
nesses territórios, né? À medida que a gente foi avançando no tempo, os territórios foram se tornando, a participação social nos territórios foi se tornando mais múltipla, mais variada, mais ampla, né? Ah, a gente depois, a partir dos encontros, a gente começa um processo de coleta de informações feitas primeiro pela nossa equipe de informações secundárias sobre o território, para a constituição de um diagnóstico social, né? Esse diagnóstico é feito de maneira participativa, né? Por isso que a gente sempre chama de uma metodologia de pesquisação, porque todas as etapas são feitas de forma participativa, de, de posse desse diagnóstico, a, ele dá base para a gente desenvolver um plano de ação de desenvolvimento local, onde a comunidade decide, uma vez que ela conhece mais profundamente e de maneira sistematizada os problemas que ela tem, ela decide uma agenda, né? Um plano de ação sobre que iniciativas, que projetos, que áreas ela quer desenvolver com prioridade, né? Esse plano de ação ele é acordado, né, com todos os atores do território, as prioridades são decididas em conjunto. Ele também sempre se dedica a ações de incidência junto aos poderes constituídos e a outros atores do território, né? Muitas vezes a gente trabalhou envolvendo igrejas, empresas, ah, outros atores legislativo, o executivo. Então, os planos de ação têm um alcance e são destinados à atuação eh, de incidência com vários atores do território. Ah, no processo de implementar esse plano de ação, a gente estimula que seja criado uma espécie de fórum comunitário, a gente chama de fórum comunitário, ah, porque ele passa a ser um espaço que, às vezes, já havia um germe dele no local, às vezes não, mas é um espaço onde a gente tenta que todos os segmentos que participaram do diagnóstico e contribuíram para o plano de ação, eles se mantenham em contato, trocando ideias, trabalhando de forma colaborativa e definindo prioridades, né? Geralmente, esse fórum comunitário reúne os vários atores da sociedade civil que atuam ali no nível local. Geralmente, porque o, o interesse de Furnas também se estende porque é parte de um processo de, como a gente chama, de iniciativas de responsabilidade social, eles envolvem também um projeto de referência. Esse projeto de referência ele é sempre uma parte bastante interessante, bastante polêmica, porque a comunidade, o IBASE sempre insiste muito que esse projeto de referência seja definido pela comunidade e não por Furnas, né? E a definição desse processo pela comunidade às vezes toma algum tempo, porque a gente precisa que a comunidade defina quais são os projetos que ela considera interessantes e que haja coesão suficiente para que eles possam não só ser executados, mas também depois implementados e garantidos ao longo do tempo, né? A gente tem uma publicação que a gente está acabando de editar para divulgar, onde a gente lista os vários tipos de projetos de referência. Em alguns lugares foram cozinhas comunitárias, em outras foram centros comunitários, em outras foram padarias. Há vários tipos de projetos de referência, dependendo do local e dependendo da realidade local. E esse projeto ele é pago por Furnas. Furnas tem os recursos que faz com que esse projeto seja iniciado, dá todo o equipamento, tudo que é necessário, às vezes até a compra do terreno também. Então, ele é um processo longo, é um processo que leva algum tempo para que tudo isso seja feito e a comunidade assuma, né, esse projeto de referência. Então, quando as coisas acontecem num âmbito satisfatório, né, o fórum comunitário se mantém unido e coeso porque ele administra o projeto de referência, né, as decisões sobre o projeto e a forma como o projeto é desenvolvido, elas acontecem no âmbito do fórum comunitário, né, idealmente. Quando a gente discute e quando eu participei das discussões aqui da Rede Comoar sobre a questão da filantropia comunitária, né, eu me lembrei muito dessa metodologia do IBASE, porque eu vejo no fórum comunitário o germe de uma possível organização local que possa receber e manejar fundos também, né, que possa mobilizar
receber e administrar fundos também. Então, seria, no mundo perfeito, o Fórum Comunitário poderia ser o germe de uma fundação comunitária, né? Porque você já teria ali as condições ideais, com os grupos identificados e atuando conjunto com projetos de referência, e você teria também possibilidade de pensar em podemos arrecadar recursos para manter o projeto de referência, podemos criar outros projetos, podemos, né? Então, eu acho que a, 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 o ideal de uma filantropia comunitária é essa metodologia do IBASE, de núcleos de integração, com algumas adaptações, claro. Ela pode servir para estimular a ideia de que a gente consiga criar filantropia comunitária no nível local. E por último, né, que é um processo que é sempre bastante difícil, porque os projetos acabam, o apoio de Furnas acaba, mas muitas vezes a gente consegue negociar o acompanhamento, né, tanto dos fóruns quanto dos projetos de referência, né? E é por isso que aqui, talvez, um pouco dessa ideia de que os instrumentos, né, de uma filantropia comunitária, eles podem ser úteis porque você, ao terminar a relação com a empresa, você pode ter mecanismos próprios, de recursos próprios para continuar mantendo os fóruns e os projetos de referência funcionando, né? É, então, essas são as etapas. Claro, né? Nem sempre tudo dá certo, mas a gente tenta no máximo possível que elas aconteçam todas, né? E aqui a gente lista alguns dos projetos de referência, como eu estava mencionando antes, né? Teve a construção e equipagem da sede do Fórum Comunitário de Jardim Gramacho, aqui no Rio de Janeiro, a implantação do Centro de Referência Cultural, Bem-vindo Pereira dos Anjos, numa comunidade quilombola em Retiro, no Espírito Santo, né? Um ateliê de mulheres quilombolas para costura, a revitalização de uma casa de farinha e uma associação de mulheres, a sede, né, com equipamentos de costura no Mato Grosso. Ou seja, como vocês podem ver, os exemplos são variados e refletem realmente as necessidades e a vontade, né, a vontade do território, das organizações que estão no território. Ah, ah, então, a gente pode depois falar um pouco mais disso, se vocês quiserem, nas perguntas. Pode passar, Mica. Estou terminando já. Aqui a gente tem depoimentos, né? No documento que a gente está preparando, tem vários depoimentos. A gente fez uma sistematização dessa experiência. Depois de tanto tempo, a gente queria refletir sobre ela em conjunto com os atores que ajudaram a construí-la, né? E aqui se fala um pouco dessa relação ah, do território com os projetos e com o IBASE. Para nós é muito importante ouvir essa reflexão das pessoas, não apenas sobre a experiência do projeto, mas também sobre a experiência de relação com o IBASE. Se a gente quer que a nossa relação seja horizontal, igualitária, ah, ah, e colaborativa, é importante que as vozes dos territórios sejam ouvidas e sejam incluídas em todo o processo, né? Então, esse é um dos depoimentos, há vários na publicação que a gente está preparando. Pode passar, Mica. E aí a gente passa para o fundo de favela, né? Ah, de acordo com essa metodologia e com a metodologia dos indicadores também, a gente quer criar esse fundo de favelas e periferias, e ele vai ter, de começo, duas linhas de atuação. Uma de pequenos projetos, né, que é esse modo mais tradicional de operar, atendendo demandas para apoios pontuais, né, e uma que é de fortalecimento comunitário, que é essa que a gente quer usar, essas metodologias do IBASE, tanto de coleta de informações quanto de desenvolvimento local. Pode passar, Mica. Nessa linha de atuação de pequenos projetos, então, a gente vai apoiar atividades diversas, né, que não precisam se desdobrar, e a gente tem recursos para fazer isso de Pão para o Mundo e da União Europeia também, né? O recurso da União Europeia, ele vai servir especificamente para projetos de direitos digitais, né? Que a gente considera também que é uma área inovadora no trabalho com essas comunidades e que também tem muitas organizações de base trabalhando com esse tema, né? Então, a gente deve fazer o primeiro chamado com recursos da PPM em 2023 e da União Europeia em 2024. Não, tá bom, pode passar, Mica. Ah, e aí, na linha de atuação de fortalecimento comunitário, a gente quer adaptar essa metodologia dos núcleos de integração como de uma atividade programática para ser uma atividade programática do Fundo de Favelas.
Então, a gente quer essa atuação de médio e longo prazo nos territórios e com a cidadania ativa local. A gente quer promover a captação de recursos para apoiar essa cidadania ativa local. A gente quer buscar modelos de filantropia comunitária que potencializem os resultados gerados por essas metodologias e pelo trabalho das organizações. E a gente quer que o fortalecimento comunitário seja um objetivo estratégico fundamental na atividade do IBASE como doador, né? A gente não doa apenas para viabilizar situações ou questões relevantes, mas pontuais. A gente quer que haja um saldo, né, de fortalecimento como parte da nossa atuação no território, nesse papel de doador, né? É isso, gente. Então, como vocês podem ver, os planos estão apenas começando, a gente ainda está desenvolvendo algumas coisas, mas a gente já tem os recursos assegurados, está terminando os editais e a gente deve começar. Vai ser um processo um pouco aprendendo enquanto caminha, mas a gente conta com a rede como a gente quer se associar à rede e a gente conta com a experiência de vocês para nos ajudar nessa trajetória. É isso. Muito obrigado.